Vamos falar agora sobre a ordem do Dino para prender um opositor do Erdogan aqui no Brasil. Eu estou falando para você que o governo brasileiro está cada vez mais próximo das ditaduras no mundo, né? O Erdogan lá na Turquia é um ditador, e pior, é um ditador amigo do Lula. Igual o Putin é um ditador amigo do Lula. Tem um monte de ditador amigo do Lula por aí, né? E numa coisa absurda, a Turquia mandou uma ordem de extradição aqui para o Brasil desse cara, que é um opositor político da Turquia, e o Dino está fazendo esse papel de prender o cara aqui no Brasil. Não há absolutamente nada que incrimine o cara, além dele ser opositor ao governo brasileiro. O que eu acho que está acontecendo aqui? O STF, o Supremo Tribunal Federal, está querendo mostrar para a Espanha, tá vendo como é que se trata? Se um outro judiciário de um outro país pede para você prender a pessoa, você prende. É isso daí, tem que obedecer ao judiciário do outro país. Olha o papel de otário que esse pessoal está fazendo. Chega a ser engraçado porque o Guga Chakra está inconformado com isso. E a gente vai ver aqui como é que é irônico o que o Guga Chakra está falando aqui no comentário dele, porque ele está falando, não, porque lembra, porque o Erdogan prendeu até o opositor político dele, o maior líder opositor do país e favorito nas eleições presidenciais. Caraca, onde é que eu vi esse caso também? Em que um regime num país prende o principal opositor da oposição que tem a maior chance nas eleições. O STF com o Bolsonaro também está fazendo isso aqui no Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter é Reptiliano e eu posso provar, apelido censurado pelo STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu alertar vocês sabem, eu faço um vídeo diário sobre a questão da Ucrânia lá no meu canal Mundo e Revolução, e teve um monte de desdobramento ontem, tá? Primeiro, a demissão do Rousseff e do Waltz, né, do governo Trump, né? O Trump demitiu o Waltz. Ele disse que pediu demissão, mas na verdade é aquele negócio, sabe como é que é, né? O cara pede demissão para não ficar muito feio a demissão dele, né? Vai ser apontado o embaixador dos Estados Unidos na ONU, que é um cargo meio que não serve para nada, e ficou feio justamente porque ele fez um monte de merda tentando favorecer os russos. E tem outras pessoas no gabinete do Trump que estão no mesmo caminho. Tem muita novidade interessante. Parece que já tem um recado do Ministério das Relações Exteriores americano dizendo que abandonou as negociações de paz, o que é excelente para a Ucrânia. Se quiser informações sobre a questão da Ucrânia, olha lá no meu vídeo do Mundo e Revolução. Eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui no comentário desse vídeo, ou na descrição desse vídeo, para quem quiser acompanhar esse caso lá. Tá bastante interessante o vídeo de hoje. Pois bem, esse caso aqui é um outro caso absurdo aqui, ó. Após ordem de Dino, a Polícia Federal prendeu um opositor do Erdogan que é alvo de um pedido de extradição. O cara saiu da Turquia em 2012. Vocês lembram o golpe contra o Erdogan lá na Turquia? Aconteceu em 2014. Mas esse cara era ligado a uma organização de, Hizmet, que é uma organização criada por um clérigo muçulmano, o Fethullah Gulen, que é da oposição ao Erdogan lá na Turquia. Então, ou seja, o cara está claramente sendo perseguido pelo regime do Erdogan. Não há absolutamente nenhum crime contra ele. Os crimes que possuem são crimes de fala, de crítica ao governo e coisa e tal. E lógico, como todo regime ditatorial, ele está sendo perseguido pela Turquia, né, pelo Erdogan na Turquia. E aí eles mandaram uma ordem aqui para o Brasil para prisão e extradição desse cara. O cara, ele é turco de nascimento, mas ele é naturalizado brasileiro, ele é casado aqui no Brasil, tem 2 filhos, está desde 2012 aqui, já tem bastante tempo, tem 2 filhos aqui no Brasil, parece que tem restaurantes aqui no Brasil, enfim, ele tem a vida dele aqui no Brasil, saiu da Turquia justamente por conta do Erdogan, que, vocês sabem, é um ditador de merda, esquerdista, que quebrou a economia da Turquia, exatamente como o Lula está fazendo aqui na economia brasileira, né? E perseguindo os opositores. Tem ganho as eleições lá perseguindo os opositores, e ele tem um problema muito grande, que é o seguinte: ele quer se candidatar novamente o Erdogan lá na Turquia. Aliás, eu fiz alguns vídeos lá no Mundo em Revolução também falando sobre a situação na Turquia. Está acontecendo enormes protestos por lá, exatamente porque ele quer se candidatar mais uma vez em 2028, só que antes disso ele precisa eleger a maioria no Congresso para poder alterar a Constituição lá na Turquia, para poder dizer que ele pode concorrer de novo.
Só que qual que é o problema? Justamente a oposição à Turquia está crescendo porque a economia lá está uma merda. E daí o Erdogan está cheio de problemas por lá com isso, né? Eu espero que ele não consiga essa maioria na Câmara. Inclusive ele prendeu o líder da oposição lá, que é o prefeito de Istambul, né? Lá na Turquia, Istambul, antiga Constantinopla, é a capital, não é a capital é Ankara. Istambul é a maior cidade, é a cidade mais conhecida da Turquia, né? De qualquer forma, é uma cidade muito importante e o prefeito de Istambul é da oposição e é um cara que está crescendo muito nas pesquisas. Daí, o que faz o Erdogan? Manda prender o cara, né? Um absurdo completo isso daí. E agora o pessoal aqui no Brasil, não, vamos fazer isso daí, vamos realmente, né, prender o cara que o Erdogan mandou aqui no Brasil para dar um recado para a Espanha, para falar, tá vendo Espanha, como é que faz? Como é que você tem que ser... Se um judiciário de outro lugar do mundo pediu, você faz, porque não interessa se é ditadura ou não. Se o judiciário está pedindo, você obedece, né? É isso que eles querem que a Espanha faça com o Brasil, porque o STF pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, pediu a extradição do Alan dos Santos. O pessoal olhou e falou, caramba, isso é coisa de ditadura, né? E ainda não fizeram essa associação, mas é lógico que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma ditadura, né? Ditaduras não começam, não é um 0 ou 1, não é assim, você está numa normalidade e chega assim, estamos numa ditadura completa. Não, toda ditadura ela é gradual, ela vai começando aos pouquinhos e coisa e tal. Nós já estamos numa ditadura, ainda não é uma ditadura cruel, uma ditadura sanguinária, como a do Erdogan, do Putin e de outros amigos do Lula, ainda não chegamos lá, mas já estamos numa ditadura, estamos caminhando nesse sentido, né? Aqui tem a BBC falando sobre o cara, esse aqui é o Göktepe, que mora no Brasil há 2 décadas, é casado com uma brasileira, tem 2 filhas nascidas no Brasil, é naturalizado brasileiro e, no entanto, foi preso sobre crimes de opinião feitos da Turquia há um tempão atrás, porque, né, é lógico, segundo o Dino, tem que obedecer. Se o judiciário mandou extraditar, tem que extraditar, porque é assim que funciona e não sei o que lá. Estamos, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia da Turquia, é a posição do STF aqui no Brasil, né? Eu já falei para vocês que esse é um problema. Todo, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia é, por definição, um ditador, porque a democracia é o império das leis sobre os homens. No momento que alguém começa a torcer as leis para supostamente salvar alguma coisa, já matou a democracia, não tem mais democracia. Ou a democracia sobrevive sem ninguém precisar ser salvador da democracia, ou então ela já morreu. No momento que você tem um salvador da democracia, a democracia está morta. É o que acontece aqui no Brasil. É o Alexandre de Moraes esse caso. É o que aconteceu em 64 também, quando os militares tomaram o poder para evitar o golpe dos comunistas. Vocês lembram disso? Em 64 os militares precisaram manter as instituições, temos que salvar as instituições brasileiras, porque não vai ter um golpe comunista no Brasil e não sei o que lá. Então vamos salvar, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia no Brasil. O que resultou disso? Uma ditadura. Não tem esse negócio. Quem diz que vai salvar a democracia torcendo as leis, perseguindo pessoas, mandando extraditar opositores, é um ditador, não tem outro nome para isso. Pode não ser uma ditadura absurda, né? Eu tô aqui, eu, por exemplo, estou criticando o STF. Talvez, quando chegar no processo final dessa ditadura, eu não consiga mais criticar o STF. Mas exatamente por isso eu já estou pensando em como é que eu vou fazer para dar o pé, meter no pé daqui. E todo mundo que faz oposição ao governo tem essa preocupação também. Por quê? Porque é o caminho que nós estamos no Brasil. Criticar o STF. Olha quantas pessoas que estão exiladas aí, que fugiram do Brasil porque criticaram o STF. Monark, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Tem um monte de gente que teve que fugir do Brasil. Por quê? Porque é perseguido. Né? Mas tem pessoas aqui no Brasil que ainda criticam, então por aqui, você, por exemplo, Peter, é verdade. De novo, a ditadura e democracia não é um processo que você está na democracia, de repente faz, pum, ditadura e acabou. Não existe isso. É um processo gradual, ele vai crescendo. Até o golpe dos militares em 64 foi assim, né? Quando começou primeiro lá o negócio, foi a vacância do Jango, né? O Jango saiu, não, tudo normal, segue a Constituição, toma posse o líder da Câmara, né? Normal, a coisa vai crescendo. Quando os militares tomaram posse também, era uma coisa temporária. Não, a gente está fazendo esses absurdos todos aqui, aí um, aí dois, mas é só para retornar à normalidade. Daqui a pouco vai ter eleição e coisa e tal. O que aconteceu? Nunca teve eleição mais, né? Ficamos 20 anos na ditadura militar até termos eleições para presidente de novo.
É sempre assim, vai num crescente. Nós estamos nesse crescente, graças ao Alexandre de Moraes e o STF, essa ditadura da coligação PT-STF, né? Um absurdo, o cara tem 47 anos, tem restaurantes lá no São Paulo, e só porque faz parte de um movimento que é de oposição ao Erdogan, o pessoal está querendo extraditar o cara. Por enquanto é só a prisão, tá? Não teve a extradição. Mas não duvide que vão extraditar ele, por quê? Porque o STF quer vencer a tese e diz assim, não, se algum judiciário em algum lugar do mundo pediu, tem que extraditar. É isso daí, tá vendo, Espanha? Tem que extraditar, se alguém pediu é porque eles sabem mais do que você. Eles estão, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Então você tem que extraditar o terrorista que criticou o STF, ou que criticou o governo Lula, ou que criticou as urnas eletrônicas, ou o que quer que seja, né? O mais engraçado é ver o Guga Chakra aqui, ó. A Polícia Federal prendeu de forma preventiva o empresário Mustafa Göktepe, a pedido do regime autoritário do Erdogan na Turquia. Concordei plenamente com o Guga Chakra, é um absurdo mesmo. Conheço há anos o Mustafa, eu não conheço o Mustafa, mas beleza, eu acredito, o cara é gente boa, não tem problema nenhum. Um empresário acadêmico, não sei o que lá, perseguido por integrar uma entidade crítica ao governo turco. Um absurdo isso. Ninguém deveria ser perseguido por opiniões, por falar uma opinião, por mais opinião crítica que seja, por mais que a pessoa chame a urna eletrônica das coisas mais absurdas do mundo, ninguém deveria ir para a cadeia por isso. Aliás, o regime do Erdogan prendeu até o prefeito de Istambul, o Imamoglu. Falei sobre isso. Aliás, não se pronuncia o G, né? Então é Imamoglu. Que é o principal opositor do país. Eu falei vários vídeos sobre isso lá no canal Mundo em Revolução, né? E favorito nas eleições presidenciais, olha, tipo o Bolsonaro, né? Se ele não foi impedido de concorrer, né? Pois é, por enquanto ele está inelegível, tá? Sabe o que acontece lá na Turquia? A Turquia tem uma lei que diz que para você ser presidente da República, você tem que ter curso superior. Aí sabe o que aconteceu? O cara tem curso superior há 35 anos, o Imamoglu. Aí a Universidade de Istambul cassou o diploma dele, disse que teve uma irregularidade no processo dele lá, acharam uma nota dele lá que não estava válida, não sei o que lá, e cassaram o diploma dele. Depois de 35 anos dele formado, ele perdeu o diploma dele de curso superior e pela lei lá da Turquia, né, não pode se candidatar a presidente. Lembra alguma coisa? Um cara que fez uma entrevista, fez uma reunião com embaixadores, né, para criticar a urna eletrônica. Eu acho um absurdo. Não sei por que o Bolsonaro critica a urna eletrônica. Já expliquei aqui várias vezes que eu acho uma besteira isso. Mas disso daí vinha inelegibilidade? De que lógica tem isso? Né? Puxaram alguma lei lá, não sei o que lá, e pronto, tornaram o cara inelegível. É exatamente o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui. E tá arriscado prender o Bolsonaro, né? O que o pessoal o que o Guga Chakra quer, na verdade, né? O STF cogita extraditar um Mustafa, um cidadão brasileiro. Que absurdo esse negócio de autoritarismo do STF, né? Se pelo menos o pessoal da esquerda não tivesse dado tanta corda, né, seu Guga? Se o pessoal não ficasse lá, isso mesmo, STF, vai lá, prende Bolsonaro, prende os bolsonaristas. Escreveu com batom na estátua? 14 anos, é isso daí, prende mesmo, STF. Se não ficasse esse pessoal, eu já falei, esse pessoal vai se arrepender, todos eles vão se arrepender disso daí, até porque, das duas uma, ou a gente vai embicar para uma ditadura aberta igual a Venezuela e não vai ter mais como eles defenderem essa ditadura do STF, ou então a gente não vai embicar para uma ditadura tipo Venezuela, e aí o que vai acontecer nas próximas décadas é que o STF vai virar para a direita, porque o povo brasileiro está indo para a direita, então vai virar o STF para a direita, e aí o STF de direita vai poder usar essas mesmas ferramentas para perseguir o pessoal da esquerda. Aí, qualquer que seja o motivo, a gente vai ver esse pessoal da esquerda arrependido. Mas não podia o STF ter tanto poder de perseguir uma pessoa assim. Como que faz um processo desse que em 3 meses condenou o Lula e já botou o Lula na cadeia por causa do escândalo do INSS? Que a gente espera que aconteça isso rapidamente, assim que o STF estiver na direita, é prender o Lula. O lugar do Lula é na cadeia, ele tem que acabar os dias dele preso, pagando pelos crimes que ele cometeu. Então, esse pessoal todo vai se arrepender depois disso. Como é que pode? Então o STF virou autoritário agora, que absurdo, né? Pois é exatamente isso. Esse pessoal está alimentando a cobra. Sabe, já ouviu a expressão que o pessoal fala, criar cobra?
Cobra criada, criar cobra, né? Cria cobra, meu amigo, ela vai te morder, meu amigo, ela vai te picar depois, fica criando cobra. Esse pessoal da esquerda tá criando cobra no STF há um tempão. Vai lá, STF, prende os bolsonaristas, STF, isso. Não importa a Constituição, não, a Constituição tá falando devido ao processo legal, deixa pra lá, precisa de nada disso não, vai lá, prende o Bolsonaro. E depois essa cobra que eles estão criando vai picar esse pessoal. Já está começando, algumas pessoas já começaram a perceber o problema. O problema vai ficar mais claro para esse pessoal a partir de 2027.